Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, verso 1. 1 Coríntios 15, 1. No último encontro que tivemos, o nosso pastor pregou o domingo 16, indo até a pergunta de número 44, falando sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, toda a obra que foi realizada e os benefícios disso para cada um de nós. Na pergunta de hoje, eles vão afunilar um pouquinho mais, e agora vão tratar de um aspecto específico da obra de Cristo Jesus relacionado com a sua ressurreição, que é o texto que tem como texto áureo, certamente na Escritura, este capítulo da primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo número 15. É, sem dúvida alguma, o maior capítulo em toda a Escritura falando sobre a ressurreição. Não é a única vez que a Bíblia fala sobre isso, logicamente, mas é o capítulo mais amplo nesse sentido. E aí eu vou ler com os irmãos a partir do verso 1 e em seguida vamos orar ao nosso Deus, tá bom? Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós te agradecemos por tua palavra viva e eficaz. Palavra que nos regenerou segundo a ação do teu Santo Espírito. Palavra, ó Deus, que nos santifica, que nos anima, nos consola, nos encoraja. E nós, nesse momento, buscamos, ó Deus, a edificação por meio desta palavra, segundo a ação do teu Santo Espírito. Toma-nos todos nas tuas mãos e nos dirige ao conhecimento da mesma, para que possamos nisso também honrar ao Senhor, e honrar por uma vida pautada segundo esta palavra. Assim nós te bendizemos em Cristo, entregando a vida de cada um de nós nas tuas mãos, a começar em mim. Em nome do Senhor Jesus, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, a verdade acerca da ressurreição, ela está presente desde o Antigo Testamento. E eu quero trazer aqui duas ocasiões importantíssimas e que mostram para nós a importância desta doutrina.
Por exemplo, quando Abraão foi solicitado por Deus, ordenado por Deus, não é? A que oferecesse o seu único filho, Isaque, o autor aos Hebreus, ao fazer a leitura daquele evento, mostrou que Abraão, naquela oportunidade, já cria na ressurreição dos mortos. Porque o texto nos informa, em Hebreus 11, que ele estava pronto para oferecer Isaque e que ele resgatou o seu filho dos mortos. E ali está embutido, logicamente, a ideia de que Abraão cria na ressurreição. Então, no momento mais delicado, creio eu, se não um dos mais delicados da vida de Abraão, a doutrina da ressurreição o fortaleceu para que ele pudesse obedecer a Deus confiantemente, sem titubear. Por outro lado, temos um outro exemplo na Escritura, que é o de Jó. Ele também vai mostrar que cria na ressurreição, diante do seu quadro dificílimo, né? Tendo perdido os bens, tendo perdido a honra na sociedade, porque as pessoas o desprezavam, tendo perdido os seus filhos, né? A sua própria saúde, ele declara ali no escopo do seu livro, que ele cria no seu Redentor, que vivia e haveria de ressurgir, ou se levantar sobre a terra, e ali também está embutida a ideia de quê? Da ressurreição. Tomando então esses dois exemplos, nós vemos como essa doutrina é importante para nós, povo do Senhor. É uma doutrina que nós não podemos abrir mão em tempo algum, porque imagine o que seria a nossa vida sem essa doutrina. O apóstolo Paulo dá um vislumbre disso, né? Ele diz: olha, nós não somos aqueles que se entristecem como os demais. Por quê? Porque nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós não cremos no aniquilacionismo, nós não cremos em reencarnação, nós não cremos nessas ideologias e fantasias humanas. Nós cremos na ressurreição, porque o nosso Senhor Jesus Cristo assim falou e Ele mesmo experimentou isto. Esse texto que nós temos nas mãos, de 1 Coríntios 15, como eu disse, é um dos textos da Escritura que fala sobre isso e é o maior deles. E ele está relacionado, na verdade, o Catecismo de Heidelberg relaciona esse texto como um dos textos chaves para que a gente possa entender esta doutrina. De sorte que no domingo 17 temos somente uma pergunta, que é a pergunta de número 45. E a pergunta vai nesses termos: que importância tem para nós a ressurreição de Cristo? Note bem que o intento daqueles irmãos, quando fizeram essas perguntas, não era considerar a ressurreição a importância que tinha para o católico, ou para qualquer outra denominação, não. A ideia era fazer com que os crentes pensassem sobre a importância da ressurreição para a sua vida, para a igreja do Senhor. E parece que muitas vezes a gente vive, tristemente digo isso, sem considerar a grandeza desta doutrina para nós. Infelizmente. Quer ver um exemplo? Você já pensou que o perdão dos seus pecados, que a gente pede perdão a Deus pelos pecados que cometemos, está diretamente relacionado com a ressurreição de Cristo? Se não, vejamos. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos, capítulo de número 4. Ela é tão importante que ela está relacionada, dentre outras coisas, com o quê? Com o perdão de pecados. Então, se você não crê na ressurreição, automaticamente você já tem um prejuízo, não é o único, mas um já é direto. Você não pode, ou não teria mais condições de ser perdoado. Então vamos ver, Romanos 4, eu vou ler do 23 ao 25, mas a ênfase é o 25. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Veja que ele está falando no contexto de imputação de justiça, que é justificação. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que, olha bem, ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso quê? Senhor. Agora veja o verso 25.
o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Então, Cristo morreu por causa do meu pecado. E ressuscitou por causa de quê? Da nossa justificação. Então eu quero lhe dizer uma coisa: se você não crê que Jesus Cristo ressuscitou, você também não pode crer que Ele lhe perdoou, não. Isso é sério. Então veja que a gente não pode mexer nessa doutrina. Ela é uma doutrina basilar, uma coluna da nossa fé, crermos na ressurreição do Senhor. Por isso que aqueles irmãos, como eu estava dizendo agora há pouco, disse: olha, que importância tem para nós? Por que ela é importante? Por que eu não posso abrir mão? Por que o apóstolo Paulo tratou de modo tão sério esse texto? Nesse texto, essa doutrina. Por que ele disse que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais o quê? Infelizes de todos os homens. Por que ele disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé? Por que ele disse isso? Porque, de fato, a doutrina da ressurreição ela está diretamente e intimamente ligada com a nossa salvação e vida eterna em Jesus Cristo. Portanto, se você abrir mão, você está perdido. Perdido. Então, você não pode crer em reencarnação, você não pode crer em aniquilação da alma, ou aniquilamento da alma. Você não pode crer nisso. Porque essas doutrinas são opostas à ressurreição. E qual é a importância? Então vamos agora analisar, segundo o catecismo, 3 importâncias, não é? 3 motivos pelos quais essa doutrina é importante para nós. Primeiro deles, pela ressurreição de Cristo, nós temos crença nisso, o fato de que Cristo venceu o quê? A morte. Primeiro, pela ressurreição de Cristo, nós temos a convicção de que Ele venceu o quê? A morte. E se Ele venceu a morte, nós também o quê? Venceremos a morte. Então vamos voltar para o texto bíblico. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, e vamos analisar isso à luz desse texto. 1 Coríntios, capítulo 15. Voltemos lá para ele. Verso de número, eu vou ler 53, tá? A partir daí. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo for corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Agora veja, tragada foi a morte pela o quê? Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, por que a ressurreição é importante? Porque a ressurreição é uma declaração de que Jesus Cristo venceu o quê? A morte. Isso é bom para nós? Meu irmão, você já parou para ver o número de pessoas que têm medo de morrer? Algum tempo atrás a gente falou sobre isso aqui, uma pessoa, não lembro quem, disse assim: pastor, eu não tenho medo de morrer não, só tenho medo de como é que vai ser a morte. Eu também não sei como é que vai ser o modo, né? Mas acho que não tem morte boa não. Mas para aqueles que estão em Jesus Cristo, a morte já foi vencida. Já foi vencida. E é um inimigo nosso, que já foi derrotado. Quando ele foi derrotado? Agora vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em Mateus. Vamos ver quando é que ele foi derrotado? Mateus, capítulo de número 28. Mateus,
capítulo 28. Abriu? Olha quando foi. Vou ler a partir do verso de número 1. Tá bom? No findado sábado, a entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Quem que estava no sepulcro? Cristo. Como é que ele estava lá? Morto. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, se removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se à mulher e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Agora olha só o que ele diz, ó. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis. É como o quê? Vos digo. Então, quando foi que Cristo venceu a morte? Quando ele ressuscitou dentre os mortos. Então, qual é a primeira importância dessa doutrina para nós? É porque pela sua ressurreição, Cristo venceu a morte, o nosso inimigo. Está claro? Vamos abrir a Bíblia, por favor, em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Verso 3. 1 Pedro 1, 3. Abriram? Posso ler? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nos regenerou, ou seja, nos fez nascer de novo, para uma viva o quê? Mas qual foi a base dessa obra de regeneração? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre o quê? Os mortos. E nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Então, a obra da ressurreição de Cristo é importante para nós, porque por meio da vitória dele sobre a morte, nós temos vida. Vida agora e vida quando? No porvir. A vitória de Cristo sobre a morte é a garantia da nossa o quê? Vida. Segunda razão. Primeiro, então, porque ele venceu o quê? A morte. Segunda razão, porque pela ressurreição de Cristo, nós também somos ressuscitados para nova vida. Vamos abrir a Bíblia agora em Efésios capítulo 2, por favor, verso de número 4. Efésios 2, 4. Então, primeiro, porque ele venceu a morte. Porque, segundo, por meio dele, nós temos em Cristo o quê? A nossa nova vida. Então, vamos lá. Efésios 2, 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, e o quê? Em Cristo Jesus. Irmãos, nós experimentamos dois aspectos dessa nova vida, tá? O primeiro deles é aqui na terra, quando nós somos regenerados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e na medida em que fomos regenerados, temos o quê? Uma nova vida. Mas vivemos neste mundo até a vinda de Cristo, ainda com os resquícios do pecado em nós. Então vivemos na expectativa daquele dia glorioso, onde, se Cristo vier e estivermos mortos, seremos ressuscitados. Se Ele vier e estivermos vivos, seremos o quê? Transformados. Agora, quer seja por uma situação ou outra, teremos a vida eterna.
Então, por meio da ressurreição de Cristo, eu e você temos não somente a garantia da vitória sobre a morte, mas a garantia de nova vida, agora e no porvir. Irmãos, pense um pouquinho sobre isso. Pastor, o que é uma nova vida? Porque às vezes a gente perde a dimensão, porque a gente não consegue contemplar o que é uma nova vida. Então vamos dar aqui uma dimensão bíblica, tá? Uma nova vida em Cristo é você sair aqui nessa vida daquele terror que você vivia por conta do pecado e nesta terra abandonar tudo isso e viver agora para a glória de Deus. Vamos ver isso biblicamente? Ainda em Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4. Então eu vou te mostrar como era a sua vida. Poderia ser Efésios 2, de 1 a 3. Estávamos mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Lembra desse texto? Mas tem essa porção aqui. Então, a sua antiga vida era assim, tá? Efésios 4, 17 a 19. Podem ler juntos aí o que é que diz? O que é dito? E isto... se entregaram. Pronto, era assim, sua velha vida. Tá bom? Quer mais? Por causa da ressurreição de Cristo, você saiu desse estado de ignorância, de dureza, de vida alheia ao Senhor, e você está em comunhão com Ele agora. É essa a condição, irmãos. É esse o estado. Então, quando Cristo ressuscitou, Ele me tirou desta velha vida e me deu uma nova vida, ainda nesse mundo, mas não mais nesta condição. E isso é uma bênção, irmãos. Se Ele não tivesse ressuscitado, jamais teríamos nova vida. Estaríamos ainda na velha, escravizados, mortos, sofrendo os terrores do nosso próprio pecado. Mas porque Ele ressuscitou, nós temos o quê? Uma nova vida. Mas essa aqui é a mudança no presente, não é? E no futuro, pastor, como é que vai ser essa nova vida? Então vamos agora para Apocalipse. Apocalipse. Abra sua Bíblia aí, por favor. Apocalipse, capítulo de número 21. Vamos ver primeiro 21, tá? Lembre que quando a gente fala de igreja, que se refere ao Nova Jerusalém, não somente a igreja em si ao povo, mas o próprio local onde o povo habita. Tá bom? Verso 1, vou ler a partir daí. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então veja que é uma cidade e é uma pessoa. Tá bom? Essas duas figuras estão aqui presentes nesse texto. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, o quê? Passaram. Está vendo? Parte da nova vida. Sem luto, sem pranto, sem dor. Que as primeiras coisas, o quê? Passaram. Agora vamos para o capítulo 22, por favor. Verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhando como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos.
Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, por meio da ressurreição de Cristo, eu tenho nova vida aqui, agora e quando? No futuro. Me diga uma coisa, irmão, qual é a religião que promete isso? Dessa forma? Não tem, meu filho. Tudo mais é invencionice humana. Então nós temos a garantia, porque o nosso Cristo ressuscitou, de vida agora e vida onde? No porvir. Por isso que ele diz que ele nos dá vida, e nos dá vida em quê? E abundância. Abundância. Então, pela ressurreição de Cristo, vencemos a morte. Pela ressurreição de Cristo, temos nova vida. E, finalmente, pela ressurreição de Cristo, nós temos a garantia da nossa ressurreição em glória. Vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 15, porque o apóstolo Paulo faz uso de uma figura da agricultura para nos ensinar sobre esta ressurreição em glória. Então lembre aqui, hoje a gente envelhece, não envelhece? Os cabelos caem, fica branco, vem a ruga, começa a usar óculos, né? Porque já não enxerga direito, aí a perna manca, você vai depreciando. O nosso homem exterior se corrompe, naturalmente, meu filho. Mas quando nós passarmos pela ressurreição ou a transformação, o nosso corpo, a semelhança do Cristo ressurreto, será um corpo glorioso. Se ele não tivesse falado, acho que a gente não tinha nem dimensão disso, né? Ainda bem que ele revelou. Ele mesmo apareceu glorioso, né? 2 vezes, na transfiguração e depois após a ressurreição, e mostrou para nós como seria isso. Então, eu queria que você lembrasse, se você hoje se acha feio, se acha velho, né? Doente, eu quero que você lembre que é mesmo. O feio nem tanto, né? Mas velho, doente pode ser. Mas quando você for glorificado, como é que vai ser esse seu corpo? Então vamos ver. Verso 35 de 1 Coríntios 15. Note bem isso, tá? Mas alguém dirá, olha a dúvida, Paulo está aqui usando um artifício para como se estivesse dialogando com a pessoa, né? É possível que alguém pergunte, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Então a dúvida dessa pessoa com a qual ele imagina estar dialogando é essa, como é que vai ser essa ressurreição? Como é que vai ser esse corpo? Ok? Aí ele vai responder, insensato, ele já começa a responder, dando logo uma capinada, né? Insensato, não entende não, meu filho, entenda, o que semeias não nasce se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outras dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, um é a glória dos celestiais, e outra é a glória do quê? Dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Então Paulo está dizendo o seguinte, meu filho, primeira coisa, para viver essa nova perspectiva, tem que morrer primeiro. Aí ele dá o exemplo, quando você planta um grãozinho de feijão, ele está morto ou está vivo? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas ele diz, não é o grão que há de nascer, porque quando ele nasce, não parece aquele grão, já é um pé. Então há uma transformação. Ele está dizendo assim, que é o mesmo grão de feijão, só que, lembra, José? Só que ele transformou num pezinho, é o mesmo feijão, mas teve uma diferença, houve que é uma transformação.
Primeira coisa que ele diz. Segunda coisa, você tem que imaginar que existem glórias e glórias. Então ele diz, olha, um é a glória do terrestre, outro é a glória do celeste. Até entre estrelas há glórias diferentes. Tem uma que tem mais glória do que a outra. Então ele está dizendo isso aqui nesses versos. Aí ele diz assim, ó, verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Primeiro aspecto, semeia-se o corpo na corrupção, é o grãozinho de feijão, ressuscita na o quê? Na incorrupção, já é a árvorezinha, é o mesmo feijão. Então pergunta para mim, pastor, qual é o corpo que eu vou aparecer na ressurreição? É outro diferente? Ou é o mesmo aqui, o mesmo shape? É você mesmo. Você não vai ressuscitar no corpo de outro, não. Você não vai receber, não. É o seu corpo. Qual é a prova disso? Que quando Cristo ressuscitou, Ele não ressuscitou em outro corpo. Foi no mesmo. Beleza? Então não vai mudar. É você mesmo. Tanto é que eu creio que nós vamos nos reconhecer. Coisa boa, não é não? Ver as pessoas que você amou e que foram salvas por Cristo. Pensa nisso. Então, é o meu corpo, só que o que, irmãos? Ele foi transformado. Agora perceba bem. Olha o que ele diz, ó. Semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Então, a primeira coisa do seu corpo é que ele é um corpo incorruptível, ele não mais será corruptível, vai ser o quê? Incorruptível. Então ele não vai se desgastar mais. Nosso corpo não está se corrompendo, a gente não está ficando velho, o novo corpo não vai ficar velho não. Que coisa, né? Segunda coisa, semeia-se em desonra, ressuscita em quê? Em glória. Então é um corpo de desonra, por causa marcado do pecado. Não vai ser mais assim. Vai ser um corpo quê? Glorioso. Não vai ter mais marca do pecado. Depois, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Será um corpo agora poderoso. Mas não é que você vai virar super mulher, não, viu? Mulher Maravilha. Ou Superman, não. Mas é esse poder que não está debaixo da corrupção mais. Que bênção, não é? Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo agora o quê? Então ele agora vai ter propriedades espirituais diferentes da que você tem hoje. Que bênção. Aí ele diz, pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, que é Cristo, né? Porém é espírito o quê? Vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do quê? É do céu. Aí ele diz, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celeste. Aí eu pergunto, pastor, no céu a gente vai comer? Vai, Cristo não comeu depois de ressuscitado? Comeu. A gente vai conversar? Vai. Vamos adorar a Deus? Vamos. Depois de ressuscitado, Cristo nessa terra não preparou uma comida para os discípulos na praia, que eles estavam pescando? Para fazer isso precisa de um corpo, meu filho. Como é que vai ser esse corpo? Desse jeito aqui que está descrito. Então, irmãos, quando a gente crê que Jesus ressuscitou, eu creio não somente que Ele venceu a morte, e nele eu venci também, que Ele tem nova vida, e eu nele também tenho nova vida, mas eu também creio que eu terei um corpo que glorificado, como o meu Jesus também tem. Agora, neste momento, Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Agora pense a sua vida sem ressurreição de Cristo.
você não teria vitória sobre a morte, você não teria nova vida e nem a bênção de um corpo glorificado. Meu filho, eu creio que o apóstolo Paulo estava certo. Somos os mais, o quê? Infelizes de todos o quê? Os homens. Se nós não tivéssemos isso. Mas, temos. Então como é que você tem que voltar para casa hoje se você crê nisso? Pulando de alegria, meus filhos. Por quê, pastor? Se eu estou com a conta lá no vermelho, se eu estou com a enfermidade que não cura, se eu estou com um problema familiar, eu digo, com tudo isso, meu filho, que todos nós temos, e são coisas difíceis, e que muitas vezes nos debilitam, mas você tem a doutrina que não depende da circunstância da sua vida. Você tem um Cristo ressurreto, que venceu a morte por você, que te deu uma nova vida, porque Ele tem poder para isso, e te deu a esperança de ter um corpo glorificado na glória eterna. Meu filho, se estas coisas não lhe animarem, não espere que uma viagem vai lhe animar, que um carro vai lhe animar, que um concurso vai lhe animar, que um casamento vai lhe animar. Não espere, não vai. É aquela dosezinha que você vai igual um viciado, né? Você tem aquele pouquinho, tem aquele flash de alegria, mas depois vai cair de novo, porque a alegria permanente a gente só tem onde? No Senhor, o nosso Deus. Tá claro? Então como é que você tem que voltar para casa? Feliz. Pastor, mas meus problemas não se resolveram. Amém, porque você tem uma perspectiva da felicidade que não depende das suas circunstâncias, mas daquele que morreu e ressuscitou, e está vivo à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, por meio do qual nós tivemos vitória sobre a morte, temos uma nova vida, e a bênção de uma vida eterna com o corpo glorificado, tá bom? Diga, meu santo. Tem um irmão ali com uma dúvida, fala. Pastor, é só uma dúvida. Em relação ao corpo de Cristo, quando ele pediu para Tomé tocar nele para ver, né, onde ele foi trespassado, Tava a marca. ver as mãos também. Então ali tinha uns sinais do que ele sofreu. Aí eu estava até comentando com um irmão que teve a perna amputada, e aí eu disse, rapaz, eu não sei se você lá vai aparecer com a perna amputada ou não, porque Cristo apareceu com os sinais, mas eu creio que não. Eu fiquei assim na dúvida, né, por conta desses sinais que tinham no corpo de Cristo. Beleza, boa pergunta. As marcas no corpo de Cristo, elas têm uma finalidade, que para nós interessa muito, é que para sempre na eternidade, a nossa relação com Deus sempre será mediada por aquele que morreu e ressuscitou. Então, para sempre nós vamos ver o Cordeiro de Deus que morreu pelo seu povo. Então, não será uma lembrança tormentosa, mas uma lembrança necessária, diferente da nossa condição lá. Então, lá eu vou ver o meu corpo todo prontinho, bonitinho, mas por causa de quem? De alguém que ainda vai me mediar na eternidade e que foi sacrificado por mim. Então, estas marcas de Cristo não são as marcas que eu vou levar da minha própria vida para lá, mas é a lembrança do que Ele fez por mim. É diferente da mudança que eu sofrerei. Então, por isso que eu não levarei as marcas do pecado nesta vida para a vida futura. Agora, as de Cristo são necessárias. Tanto é que quando Ele apareceu, Ele mostrou. Pega aqui, eu fiz, está aqui a prova. Pega aqui, eu fiz, está a prova. Mas lá não vou precisar a prova de que eu sofri, porque a prova de que eu sofri está nele, não mais em mim. Ok? Então, finalidades diferentes. Mais alguma pergunta? Então, como é que você vai voltar para casa? Alegre. Seus problemas acabaram? Não, meu filho. Talvez eles comecem hoje. Mas uma coisa você vai ter certeza: há um Deus vivo no céu, que morreu e ressuscitou, para fazer você vencer a morte, para te dar vida
e para garantir uma eternidade diferente, muito diferente, para melhor do que você tem hoje. Viva nessa esperança, batalhe hoje, firmado nisso, tá bom? Que Deus te abençoe.